Olá, gente. Como é que vocês estão? Foram bem de recesso? Deu para descansar? Nesse bimestre, a gente vai começar a estudar funções. Para começar a falar de funções, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre lei de formação. Tudo bem? O objetivo da gente é o quê? É estudar as principais funções de primeiro e de segundo grau, beleza? Todo mundo já ouviu falar no dia a dia uma expressão que a gente sempre fala: uma coisa depende da outra, ou uma coisa está em função da outra. E isso é relacionado com várias coisas que a gente nem percebe mais. Por exemplo, quando a gente vai na padaria comprar pão, a gente compra o pão pelo preço do quilo. Quando você calcula o consumo de energia da sua casa, o consumo de energia ele é calculado a partir do seu consumo de quilowatts por hora. A sua conta é calculada em função do seu consumo. Quando você lê jornal, revista, você se depara com gráficos. Esses gráficos são relações entre grandezas, que são representadas de maneira visual. Então, a função ela está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro. Vamos ver um exemplo de como que isso funciona pra gente? Ó. Vamos considerar que a gente tem um trem-bala e ele percorre 600 km a cada hora, com uma velocidade constante, tudo bem? Então, a velocidade constante dele é de 600 km por hora. Aqui a gente tem uma tabelinha de quanto que ele percorreria em alguns tempos, ó. Ele percorre 600 km em 1 hora, 900 km em 1 hora e meia, 1.200 em 2 horas, 1.500 em 2 horas e meia, e assim por diante. Vocês vão perceber que como a nossa velocidade é constante, a minha distância ela vai ser uma função do tempo, linear do tempo. Então, a minha distância aqui vai depender somente de quem? Vai depender somente do tempo. Por quê? Porque a velocidade está constante em 600 km. Então, vamos escrever isso? Minha velocidade está constante em 600 km por hora. Eu vou chamar de t o tempo. E vou chamar de d a distância. Como a minha velocidade não varia, eu posso escrever a minha distância em função do tempo. E como é que a gente faz isso? A gente escreve assim, ó. Provavelmente vocês já viram isso em física. A distância percorrida vai ser 600, que é a velocidade, vezes t, que é o tempo. Então, eu vou pensar, ó, qual é a distância que eu percorri em 2 horas? Se eu fosse fazer, ó, eu faria o quê? Substituiria t igual a 2. Aí eu faria distância é 600 vezes 2. 600 vezes 2, 1.200, que é o que a gente tem aqui na tabela. Por que que isso é interessante? Porque quando eu construo uma forma de descobrir a distância em função do tempo, eu não preciso ficar calculando todos os valores em uma tabela para saber o meu resultado. Vamos supor que eu pergunte para você agora, ó, qual é a distância que eu vou percorrer em 20 horas? Se você tivesse que fazer de 1 em 1 até chegar no 20, ia demorar muito tempo. Se eu tenho uma relação direta, eu substituo nessa relação direta e vai me dar um resultado mais fácil. Então, se eu quiser t igual a 20, eu venho aqui e substituo para calcular a distância. Essa fórmula aqui, que a gente usa, a gente chama de lei de formação. Essa daqui é a lei de formação. Então, o que é a minha lei de formação? A minha lei de formação é uma maneira de escrever matematicamente uma dependência entre variáveis. Tudo bem? Aqui, vocês vão perceber que a gente tem 2 variáveis. Por que que a gente chama de variáveis? Porque elas estão variando. Elas não têm um valor fixo. Eu estou variando o tempo e eu estou variando a distância. Só que essas variáveis, elas são o quê? Elas são dependentes. Uma depende da outra. O tempo depende da distância e a distância depende do tempo. Nessa lei de formação, eu estou escrevendo a distância em função do tempo. Se eu estou escrevendo a distância em função do tempo, eu vou chamar d
de variável dependente, porque ela está em função do tempo, e o t de variável independente, porque a ideia aqui é que eu troco o tempo e obtenho a distância. Então, aqui eu tenho duas variáveis, uma independente e uma dependente. Aqui a gente diz o quê? A gente diz que a distância está em função do tempo, ou há uma relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Esse tipo de relação em que a gente tem uma variável independente associada com um determinado valor de uma variável dependente, a gente dá o nome de função. Então, a gente pode dizer o quê? Que a minha distância está em função do tempo. A ideia dessa aula é só a gente aprender a escrever as nossas leis de formação. Por enquanto, é só isso que a gente vai fazer, escrever leis de formação. Vamos só colocar aqui o que eu falei para vocês sobre função. A definição, ó. Não é uma definição formal por enquanto. Para esse tipo de relação que a gente viu, vou escrever aqui de novo. Aqui a gente viu. Distância é igual a 600t. Esse tipo de relação, onde eu tenho uma variável independente, que é essa daqui, ó. Variável independente. Que está associada a um determinado valor de uma variável dependente, que é essa daqui. A gente vai dar um nome de função. Então, isso é uma função. É uma relação onde eu associo duas variáveis, uma dependendo da outra. Vamos ver alguns exemplos de como criar leis de formação? Nessa parte aqui, vai ser mais interpretação. Tudo bem? A gente vai treinar um pouquinho interpretação para montar as nossas leis de formação. Vamos para alguns exemplos, ó. Exemplo número 1. Eu tenho o seguinte. O preço Y que será pago pela quantidade X de canecas se cada uma custa R$2. Vocês concordam comigo que o preço que eu vou pagar pelas canecas depende da quantidade que eu estou comprando? E como é que eu vou calcular essa quantidade? Eu vou pensar o seguinte, eu vou multiplicar, não é? Todas têm o mesmo valor. Se eu for no mercado e comprar 10 sacos de salgadinho do mesmo valor, como é que a gente calcula o valor? Não é multiplicando 10 pelo valor de um saco? A mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Só que agora a gente vai utilizar as letras, que são as nossas incógnitas para escrever essa relação. O preço é Y. O preço é Y. Eu quero saber o preço. Então, o preço é igual. Como é que eu calculo o preço? Quantidade de canecas vezes o valor de cada uma. Então, 2 vezes X. Poderia ser X vezes 2, mas vocês já notaram que a gente sempre escreve o número na frente da letra. Então, vocês vão encontrar 2x e não x vezes 2. Isso não significa que x vezes 2 está errado, porque a gente sabe que multiplicação é comutativa, tanto faz a ordem que a gente escreve, mas é mais comum a gente encontrar um número na frente. Tudo bem? Então, essa é a nossa lei de formação dessa função. O preço y depende da quantidade x. Quem é a minha variável independente aqui? Minha variável independente é o x. E a minha variável dependente é o y. Por quê? Porque o y está escrito em função do x. Vamos ver um próximo exemplo? Agora eu quero a área y de um quadrado de lado x. A gente não sabe que a área de um quadrado é L ao quadrado? Então, aqui a área y vai ser igual ao lado que é x ao quadrado. E a gente tem outra lei de formação. Variável independente é o x. Variável dependente é o y. Mais alguns exemplos? Exemplo número 3, ó. O preço P da corrida de um táxi, se for cobrada uma taxa fixa de R$5, denominada bandeira,
mais o valor de 60 centavos por quilômetro rodado, que vai ser o nosso X. Como é que eu calculo esse valor? P é o preço que eu vou pagar. O preço que eu vou pagar é os R$5. Os R$5 eu vou pagar independente de quanto eu ande. Mais o valor de 60 centavos por quilômetro rodado. Só que o quilômetro rodado é o X. Então, vai ser 60 centavos vezes X. Essa é a minha lei de formação. Vou pagar R$5 mais 60 centavos por quilômetro rodado. Minha variável independente aqui é o X. Minha variável dependente aqui é o P. Beleza? E por fim, um último exemplo para a gente finalizar. Exemplo número 4. A gente quer saber o preço Y, que será pago pela quantidade X de metros quadrados de um tecido, se cada metro quadrado custa R$25. A mesma ideia lá do pão, não é? O preço que eu pago é a quantidade vezes o preço de cada um. Então, é 25x. Variável independente. Variável dependente. É isso que a gente tem para falar por enquanto sobre lei de formação. Isso vai ser importante para quê? Vai ser importante para a gente poder interpretar os problemas de funções mais para frente e resolver os problemas de funções mais específicos. Por enquanto, é só o quê? Interpretação. Qualquer dúvida que vocês tenham, envie a dúvida para mim lá na plataforma que eu vou responder vocês. Deixei a atividade lá para vocês fazerem com PDF. É para responder no caderno, não precisa copiar as perguntas, só as respostas. Não esqueçam de tirar aquela foto e mandar para mim lá na sala de aula para eu conferir. Lembrando que a presença na aula é o envio da atividade, além de fazer a nossa nota formativa de sempre, ok? Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, até a próxima aula.